Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. Eu sou Carlos Penha. Peço que se inscrevam, curtam e ativem o sininho para ajudar o canal. Vamos falar sobre as pesquisas do Ibope e de algumas falas dos presidenciáveis durante a semana. Vamos deixar claro aqui que sobre o atentado de Bolsonaro vamos falar a partir de segunda-feira com muito mais tempo, com muito mais detalhes, para não ter nenhum equívoco, nenhuma distorção das falas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, falar aquilo que é fato, entendeu? E abominar qualquer tipo de fake news. Bem, Bolsonaro, há uma semana, ele estava fazendo campanha no Acre, disse que se eleito iria metralhar os petralhas, mas depois admitiu que era uma brincadeira, foi acionado ao MPF, a Raquel Dodge, mas já adiantou que não há injúria na declaração porque não há referências a pessoas. Todos sabem que esse termo petralha significa petistas, é usado para petistas, o que mostra que após o impeachment de Dilma, o discurso de ódio legitimou ações contra grupos progressistas, exemplo de morte da vereadora Marielle, tiros contra a caravana de Lula no Paraná, agressões e chicotes e pedras no Rio Grande do Sul, tentativa de assassinato no acampamento Marisa Letícia. Nesse contexto de discurso de ódio, nesses últimos 4 anos, você tem um alto índice de racismo, de agressões contra LGBTs, enfim, uma crescente violência, uma crescente discriminação nesse discurso de ódio, né, para pessoas nordestinos, agora em evidência os venezuelanos. Então existe essa crescente e, como já falamos aqui anteriormente, causa desse desgoverno que nós vivemos há 4 anos. Boulos, candidato Boulos, faz crítica ao PT e ao Haddad sobre alianças com o MDB, Eunício Oliveira, e Renan Calheiros, Eunício do Ceará e Renan Calheiros de Alagoas. Então ele faz essa crítica sobre as velhas alianças para se governar, né? Aquelas velhas alianças de governo, e o PT, ele disse que o PT não aprendeu com o golpe. Daciolo vai fazer jejum de 21 dias por entender que só Deus pode dar a vitória para a nação brasileira. Alckmin agora está numa encruzilhada muito pesada. Soltou um vídeo bombástico, né? O Temer, ele lançou lá pelo Twitter, ele desmascarou, enfim, ele abriu a barriga e mostrou as tripas, dizendo que o PSDB e toda a sua cúpula fazia parte desse governo, que não deixa de ser verdade. Isso é verdade. O golpe, quando Dilma é impeachmentada, quem assume o governo, esse pseudo governo brasileiro, é Temer e PSDB. Então os dois estão ali aliados, são aliados, né? Só que nessa questão de eleição resolveram lançar o Alckmin não ao lado de Temer, porque vai pegar muito mal um candidato que se alia a Temer. Para você ver que como funcionam as coisas, muitos candidatos estão se alinhando a Lula pela figura, do que é a relevância do que é Lula. É muito mais fácil você se associar a Lula do que propriamente Temer. Bem, nessa semana iria sair duas pesquisas. A Datafolha resolveu na última terça-feira que não iria lançar a pesquisa porque a candidatura de Lula foi impugnada. Então ela resolveu cancelar e vai lançar na próxima segunda-feira a nova pesquisa eleitoral, que pode mostrar aí um cenário totalmente diferente, né, por causa desse atentado contra Jair Bolsonaro. E vamos ver em que nível também se encontra o Ciro Gomes. Então, nessa semana, somente o Ibope que havia cancelado na terça-feira também de lançar, por causa da impugnação de Lula. No dia seguinte,
resolveram lançar, só que sem o nome de Lula, sem Lula como candidato, mas sim com Haddad ocupando o seu lugar. E a gente tem algumas curiosidades. Nessas curiosidades você tem uma crescente do Ciro Gomes. Ciro Gomes cresce nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Isso é muito importante. Mas a gente vamos falar de números. Então vamos lá. Nessa segunda pesquisa, que foi a segunda pesquisa do Ibope, que saiu no dia 5 de setembro, ainda temos Jair Bolsonaro com 22%, Marina Silva e Ciro Gomes empatados com 12%, Geraldo Alckmin com 9%, Fernando Haddad com 6%, Álvaro Dias, João Amoedo 3%, Henrique Meirelles 2%, Boulos, Goulart, Vera Lúcia com 1% e Emael e Cabo Daciolo com 0%. Agora vamos destacar quem subiu. Nós temos Jair Bolsonaro, que comparado à primeira pesquisa, que foi no dia 20 de agosto, subiu 2%. Ciro Gomes foi o que mais cresceu, 3%. Geraldo Alckmin cresceu 2%. Fernando Haddad, já sendo o candidato indicado por Lula, né, abraçado pela cúpula do PT, cresceu 2%. João Amoedo cresceu 2%. Ele tinha 1% na pesquisa do dia 20. E Henrique Meirelles cresceu 1%. Ou seja, a disputa, eu vejo nesse momento que foi lançado a pesquisa no dia 5, até então eu fico com minha opinião, fico com o pensamento que a disputa para o segundo turno se encontra em aberto, mesmo Jair Bolsonaro tendo essa vantagem de alguns pontos. Ainda acredito que esses pontos não seguram ele no primeiro turno. Eu estou falando na pesquisa do dia 5, porque hoje já é totalmente diferente com a situação do atentado de Bolsonaro. Nós não temos essa perspectiva, mas se tratando dessa pesquisa do dia 5, acredito que no segundo turno ainda esteja em aberto. Nós não podemos deixar de fora os minutos de TV que o Alckmin tem, a estrutura física, a estrutura financeira que o Alckmin tem, apesar que o PSDB tem, mas eles encontram muita dificuldade porque surgiram oponentes que antes era muito mais fácil você debater com o PT. Hoje você tem vários adversários, inclusive Bolsonaro, Marina, Ciro, para você ali fazer uma duelar muito forte. Então vai ser uma disputa, vai ser uma campanha muito difícil para o Alckmin, mas eu tinha até então na primeira pesquisa, achava que ele chegaria ao segundo turno. Eu já tenho minhas dúvidas que ele chegue no segundo turno. Enquanto isso, agora afirmo que o segundo turno está em aberto, é aberto para todos eles. Está aberto para Bolsonaro, para Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, o Haddad. Temos também a situação que essa transferência de votos de Lula ainda não se definiu bem, ainda não está muito bem definido. Haddad, para a cúpula do PT, para o militante do PT, é aceitável Haddad. A cúpula petista, os militantes petistas já aceitam a figura de Haddad como substituto de Lula, mas o que a cúpula petista e seus militantes precisam entender que o eleitorado de Lula não se restringe somente ao partido do PT. O eleitorado de Lula é muito mais além, é muito grande, né, que não necessariamente precisam estar vestindo ou levantando bandeiras vermelhas, né? Então é muito mais pela figura política que é o Lula, em que faz as pessoas votarem, do que propriamente do partido ou ser de esquerda. Então muito dessas pessoas não enxergam essa figura de Lula no Haddad, e acredito que essa transferência de votos possa cair
seja ela dividida em Haddad, em Ciro Gomes, em Marina Silva. Então, essa divisão do eleitorado do PT, aliás, do eleitorado, dos eleitorados de Lula, o eleitor de Lula, vai pensar nessas três opções para votar. Né? Agora, a militância petista já definiu seu voto, que seria para Haddad. Então, acredito que se for para a disputa no segundo turno entre Marina e Ciro, vai ser uma disputa muito forte, vai ser uma disputa muito pesada, muito forte. Não pesada, não digo no discursos que eles possam se enfrentar de forma feroz, mas cada voto, cada conquista, cada voto vai ser uma conquista para tanto Marina quanto Ciro Gomes. Geraldo Alckmin vai ter que remar muito, vai ter que lutar muito para recuperar esses votos para chegar no segundo turno. Eu acho que o candidato menos favorável para chegar ao segundo turno é o Geraldo Alckmin. Acho muito difícil, é um desafio enorme para o Geraldo Alckmin chegar ao segundo turno. Fernando Haddad, se as pessoas entenderem, se o eleitorado de Lula entender que ele é o representante de Lula e com isso transferir, certamente Haddad chega no segundo turno. Agora, tem que combinar que existe Marina Silva e Ciro Gomes. Muita gente não se identifica com Haddad pela carreira, pela história política, uma carreira política nacional, né? Tudo bem que ele foi ministro da Educação, mas ainda assim, numa envergadura como Lula, ainda está muito lá atrás. Então, o Ciro Gomes já tem uma carreira política muito mais abrangente. A Marina Silva também já concorreu 2 vezes a presidente. Ciro Gomes é a 3ª vez. Então, acredito fortemente que Marina Silva e Ciro Gomes vão lutar muito para o segundo turno. Agora temos o Ibope também, ele demonstrou algumas situações. Uma delas no segundo turno, e aí é um fato, no caso, de que se Jair Bolsonaro chegar ao segundo turno, ele perde. Ele perde. Então ele perde contra Ciro, perde contra Alckmin, perde contra Marina e com Haddad ele empata. Ou seja, Bolsonaro não ganha. Se ele chegar ao segundo turno, não ganha. Agora, por que ele não ganha? Aí a gente vem para os dados de rejeição e a gente entende por que ele não ganha no segundo turno. Porque ele é o candidato com a maior rejeição entre os presidenciáveis. Então, a gente entende por isso aí. E o Ciro Gomes, dentre essa turma que pode chegar ao segundo turno, só tem 20% de rejeição e Bolsonaro 44%, beirando a 50%. Então isso é muito forte, é muito impactante para uma campanha, para quando você chegar no segundo turno e que você tem coligações, e isso leva em consideração um candidato muito com a rejeição enorme. Outro dado também, que a maioria dos eleitores de Bolsonaro são da faixa de 16 anos a 24 anos, ensino médio e ensino superior, né? Então são dessas bases de educação em que Bolsonaro encontra o seu eleitorado, um eleitorado jovem, um eleitorado fixado por redes sociais, né? Manipula muito bem as redes, as tecnologias, então sabe dialogar muito bem com esse tipo de grupo, né? Esse grupo jovem, né? Então, se a gente for comparar o eleitorado do Ciro, do Haddad, é muito mais pessoas com mais idades, né? Com mais idades. Bom, gente, vamos chegando ao nosso fim. Vou lembrar para vocês que nós vamos fazer um vídeo mais específico sobre o ataque a Bolsonaro, né? A gente tem de costume não gravar vídeos no momento
no momento da ação, naquele momento, a gente prefere aguardar alguns dias, aguardar alguns dias para a gente falar qual o cenário que está acontecendo, que tipo de cenário está sendo desenvolvido depois desse ataque a Bolsonaro. Bom, peço que vocês curtam, compartilhem, chamem os amigos, envie pra gente suas pautas, suas perguntas, envie pra gente estar podendo comentar sobre política, sobre cultura, sobre conspiração, enfim, diversas outras coisas que a gente possa estar aqui comentando. Claro que a situação política é uma efervescente, né? Está sendo muito forte, né, nesses últimos dias. Uma eleição que é muito curta, né? Já é no dia 7 de outubro que vão começar as votações, né, a eleição de primeiro turno. Então, até mais, espero vocês até a próxima e fiquem na paz.